pessoal, aqui é a Natália do canal Nasgo nas Masmorras e sejam bem-vindos a mais um dia de Veda. O vídeo de hoje vai ser um vídeo duplo porque eu vou falar de uma coisa e a segunda coisa que eu vou falar ela também tem ligação com essa primeira coisa. E eu ia fazer um vídeo separado, mas por que fazer um vídeo separado quando você pode juntar os dois? Porque é basicamente a mesma coisa. É confuso, mas vocês vão entender, eu juro. Como vocês sabem, está ocorrendo a Vedatona, quer dizer, a Vedatona está nos seus suspiros finais. Mas na minha TBR da Vedatona, eu coloquei o livro todo dia como meta de leitura. Na verdade, ele já esteve presente na minha tag de livros não lidos e também ele é um dos 10 livros para serem lidos em 2016. E no vídeo da nossa TBR da Vedatona, eu disse que se eu não lesse esse livro na Vedatona, eu ia pagar um desafio que ia ser terrível. Mas eu li. Ele está lido, completamente lido, então nada de desafio para mim. E agora eu vou falar um pouco do livro. Neste livro nós seremos apresentados a um ser que atende pelo nome de Ei e que acorda cada dia no corpo de uma pessoa diferente. E estava tudo bem até aí. Ei tem algumas regrinhas quanto a essa situação particular de sua vida, que é nunca se apegar às coisas, às pessoas, a lugares, nada. Porque no dia seguinte simplesmente nada disso vai estar lá. E também nunca alterar a vida do corpo que está habitando. Então são essas regras básicas que Ei segue. Até que um dia ele acorda no corpo desse garoto chamado Justin. E esse garoto tem uma namorada chamada Rhiannon. E Ei se apaixona por Rhiannon. E a história vai se dar a partir disso, de Ei tentando voltar sempre pra encontrar Rhiannon. É basicamente isso. Eu comprei este livro um dia depois da Bienal de São Paulo, que foi em 2014. Então, desde lá, este livro estava na minha estante. E assim, um dos motivos que eu percebi porque eu não li foi que em todas as resenhas que eu li, em todos os vídeos, resenhas que eu assisti, em tudo que eu vi, todas as pessoas que eu conversei sobre o livro, sempre me foi dito que você ia ficar com uma dorzinha no coração no fim. E na minha mente eu já tinha criado um porquê dessa dorzinha e eu já tinha criado um final. Eu sofria bastante com esse final que eu criei, então eu adiei por conta disso. Mas era totalmente diferente do que eu havia imaginado anteriormente, então pra mim foi fantástico e eu adorei, eu sofri, mas toda a dorzinha que você sente lendo este livro vale muito a pena, porque é um livro maravilhoso. Uma coisa que eu gostei bastante é que o David Levitan, ele cria uma história desse ser e ele não dá uma imagem corpórea do Ei, apenas os corpos que ele habita. Então nós não sabemos como o Ei é fora dos corpos que ele habita. Ele também não dá gênero nenhum, ele não dá nenhuma explicação da família dele, nada. E nós totalmente compramos essa história sem questionar nada. Eu, assim, durante a leitura, eu não me perguntava de onde que o Ei veio, por que que ele é assim, como para isso, se tem um nome para isso. Eu não tinha nenhuma dessas perguntas porque este não é o foco da história. Então você não fica preocupado em saber o porquê. O porquê isso acontece. Isso não é sua preocupação na história. Então, eu gosto disso bastante na escrita do David Levitan, porque na maioria dos livros que tem esse elemento fantástico, os autores eles geralmente buscam colocar uma etiqueta na testa do personagem falando assim: ah, você é um vampiro, você é um fantasma, você é um lobisomem, você... E às vezes eu acho que isso perde a essência da história. Nesse livro do David Levitan você não se preocupa nem um pouco, não te interessa isso. E uma coisa que não nos permite pensar tanto nisso é o pano de fundo da história, que são as histórias das pessoas que o Ei habita. O David Levitan cria histórias interessantes, ele cria personagens que faz com que a gente passe a se preocupar com eles, ele faz que elas sejam importantes o suficientes para que elas tenham um sentido na história, que não passem batido. Isso também foi um ponto muito, muito positivo na história. Tudo isso só foi possível por conta da escrita do David Levitan. Pra mim, a escrita dele parece um fluxo de palavras. Não são coisas jogadas aleatoriamente. São coisas que tem um gancho uma na outra. Ele tem o dom de falar coisas que você nunca pensou na sua vida, mas que quando você para, você fala assim: porque eu nunca sequer cogitei pensar nisso, porque isso faz total sentido e isso é uma verdade. Ele joga muitas verdades na sua cara que você fala: meu Deus do céu. Então, a escrita do David Levitan vale totalmente a pena. Se você nunca leu um livro do David Levitan, pega qualquer livro dele, seja um livro só dele ou que ele coescreveu com outro autor, mas vá ler um livro do David Levitan, porque
E como vocês podem ver, né, eu enchi de marcadores porque eu sou a louca dos marcadores, né? Não é que tudo que eu marquei é um plot importante da história ou que é uma coisa extremamente importante da história que eu não posso esquecer, não. É que eu fui marcando frases e pensamentos que tinham ao longo da história que faziam totalmente sentido para o livro e para a vida. Então, todo dia eu li e não vou pagar desafio. Muito bem. E agora, por que eu disse que esse vai ser um vídeo duplo? É porque logo em seguida eu li Outro Dia, que é a história de todo dia pelos olhos da Rhiannon. Esse livro eu quis ler por conta dos vídeos do Wesley Vieira, do Café com Aroma de Livros, e do Vitor Almeida, do Geek Freak, porque o jeito que eles falaram na resenha que eles fizeram me deixou tão empolgada, mas tão empolgada, que foi uma das coisas que mais me incentivou a ler logo e parar de procrastinar e ler este livro. Daí logo em seguida já peguei Outro Dia, e eu acho que eu entrei tanto na história da Rhiannon que eu não ficava comparando as coisas que aconteciam no dia a dia dela. Eu não pensava assim, enquanto isso acontece com ela, tá acontecendo tal coisa com ele. Não, eu nunca pensei isso em momento algum. E eu achei assim que foi muito interessante porque ele conseguiu pegar o ponto de vista do ser humano e ele não deixou isso chato, porque as chances de deixar isso chato, depois de você criar um realismo fantástico que é muito mais interessante que a vida do que qualquer ser humano, e colocar no ponto de vista do humano, que é uma coisa assim, é o dia a dia dela, ele conseguiu fazer isso maravilhosamente bem, sem deixar chato. E assim, aqui nós temos o ponto de vista da Rhiannon, e diferente do Todo Dia, nós percebemos que isso não é tão normal quanto a gente acha que é. Porque em Todo Dia a gente está acostumado do ponto de vista do Ei, e aquilo é a vida desse ser que é normal. Mas aqui, tendo o ponto de vista dela, nós vemos como é difícil ter que lidar com isso diariamente. Tipo, não é tão normal assim. E tem coisas que eu não concordo com alguns pensamentos dela, tal. Tem coisas que me deixaram, que eu não gostei tanto assim, do ponto de vista dela. É uma história, é uma coisa mais pesada, o ponto de vista dela tem mais um peso, porque se em Todo Dia nós temos assim uma visão por cima, a visão do Ei, da história da Rhiannon com o Justin, aqui nós temos o dia a dia, nós temos o que acontece do relacionamento deles, que é um relacionamento abusivo. O Justin, se você odeia o Justin em Todo Dia, você não está preparado, porque aquilo é só a pontinha do iceberg, porque o Justin, ele é um personagem odioso. Ele só abre a boca pra falar merda. Ele não fala nada de agradável, nada que vai te dar um pinguinho de empatia pelo personagem. Não tem nada que ele fale que me fez, assim, pelo menos entender o que acontece. Nada. Só porque você tá entediado não é justificativa pra você sair atacando os outros. E é isso que o Justin faz, e ele é insuportável. Por conta disso, teve uma personagem que ganhou um destaque maior nesse ponto de vista da Rhiannon, que é a Rebecca, que é a melhor amiga dela. Olha, essa menina merece uma salva de palmas, porque chega um ponto do livro que ela fala com todas as letras que a Rhiannon, ela está num relacionamento abusivo. Então a Rebecca, ela mostra isso pra ela, fala pra Rhiannon que vai ter que chegar ao ponto dele ter que te bater pra você enxergar que ele é um idiota, que você tá num relacionamento onde você é rebaixada todo o tempo, que você é humilhada todo o tempo, que você não tem voz pra nada. A Rebecca, ela não abaixa a cabeça e fala assim, ela gosta dele, por isso eu não vou falar nada. Não, ela fala com todas as letras na cara da Rhiannon, e ela fala também na cara do Justin, porque que ele é um babaca. E apesar da Rhiannon não ter absorvido bem isso na época que ela fala, eu achei muito importante um personagem que não fosse o Ei, que não tem uma opinião imparcial nessa história, falar essas verdades pra Rhiannon, que ela precisava ouvir isso de alguém que está de fora e de alguém imparcial, que não quer que ela termine o relacionamento por razões pessoais. Então eu gostei bastante da Rebecca. E também tem o cliffhanger, né? Que pode haver uma continuação, ou sei lá, eu não sei como eu me sinto em relação a isso, porque eu preciso ainda absorver a coisa pra saber se eu quero saber o depois ou se eu estou bem como estou. Então este foi o vídeo de hoje falando desses 2 livros maravilhosos que vocês precisam ler imediatamente
Todo Dia e Outro Dia, do David Leviton. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do nosso vídeo. Também de se inscrever aqui, enfim, aqui embaixo, vocês sabem onde é. E deixar nos comentários se você leu este livro, o que você achou, se você gostou. E se você quer que tenha uma continuação, ou se pra você tá tudo bem como está. Então eu vou ficando por aqui. O Veda está acabando, o último vídeo vem daqui a pouco. Até o último vídeo que vem daqui a pouco. Então, tchau!